Olá, quero cumprimentar você que está aí do outro lado, com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus para você. Estou aqui com a minha Bíblia e gostaria de deixar mais uma mensagem para você através desse canal, em nome de Jesus. Peço a você, se gostar da mensagem, inscreva-se no canal, curta o canal, inscreva no canal, até comente no canal qual que é a tua opinião sobre o texto que vai ser tratado aqui nessa noite, em nome de Jesus. Inscreva-se e curta o canal, eu te peço em nome de Jesus, para nós interagirmos, para nós crescermos juntos em nome de Jesus. E o texto de hoje, irmãos, nós vamos falar sobre o sábado. É polêmica para uns e para outros, às vezes, a falta de conhecimento. E a pergunta que eu te faço é: por que não guardamos o sábado como cristão? Por que nós não guardamos o sábado? E nós vamos interagirmos aqui através da Bíblia Sagrada, irmãos. A primeira coisa, nós temos que lembrar por que nós não guardamos o sábado. Porque o sábado foi dado para o povo de Israel e não para a igreja. Sábado foi dado para o povo de Israel através das leis mosaicas. O sábado foi colocado ali como ordenança para aquele povo que estava ali no deserto, através de Moisés. Lá no livro de Êxodo 31, 13, Êxodo 31, 13 nos diz assim: diz: certamente guardarei o meu sábado. O sábado foi um sinal exclusivo entre Deus e Israel. No contexto da antiga aliança, era parte da lei mosaica dada ao povo de Israel, como eu disse. Então o povo de Israel, eles tinham ali uma ordenância para ele estar guardando o sábado, mas não para todo o povo, porque nós, cristãos, nós estamos aliançados na graça de Cristo Jesus. Você e eu aí, nós não estamos aliançados mais nas leis, nós estamos aliançados na graça de Cristo Jesus, porque se nós tivéssemos que guardar a lei, nós teríamos que guardar toda a lei, mas nós aliançamos em Cristo Jesus. Então nós estamos aliançados em Cristo Jesus. Na antiga aliança era parte da lei mosaica. Ali, nas leis do Senhor, para aquele povo, estava determinando guardar o sábado, dado ao povo de Israel, e não para nós, gentil, e não para nós, cristãos desse século, porque nós estamos aliançados na graça que tivemos através de Cristo Jesus, irmãos. O sábado era a sombra de Cristo, e hoje nós vivemos a realidade de Cristo. Então o sábado era a lei que era a sombra. O Velho Testamento é o espelho do Novo Testamento. O Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento. Então, se nós lemos e estudamos o Velho Testamento, nós vamos aprender, através do Velho Testamento, que as coisas que viriam a acontecer dentro do Novo Testamento, e uma das coisas que aconteceu foi a aliança firmada em Cristo Jesus. Lá em Colossenses 2, 16 e 17, Colossenses 2, 16 e 17, olha o que o Paulo nos fala: que ninguém vos julgue por causa de comida, por causa de bebida, por causa de festa, por causa de lua nova ou pelo sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas ao qual há de vir. Porém o corpo de Cristo mostra para nós que nós descansamos no verdadeiro, que é a aliança firmada através de Cristo Jesus.
Somos aliançados em Cristo Jesus, irmãos, e não mais nas leis. E é por isso que nós não guardamos o sábado. Somos aliançados em Cristo Jesus. E em Cristo nos tornamos verdadeiramente filhos e cristãos. Porque a palavra cristão, o significado da palavra cristão é seguidor de Cristo. Então nós vivemos no verdadeiro e não descansamos mais no sábado, mas descansamos em Cristo Jesus. Nós descansamos em Cristo Jesus. E é por isso que nós não mais guardamos o sábado. Olha o que nos fala lá em Mateus 11, 28 e 29. Mateus 11, 28 e 29. Nos diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, e acharei descanso para vossas almas. Mateus 28 e 29. Nós temos que irmos até Cristo, nós temos que buscarmos a Cristo, porque hoje Cristo é o verdadeiro descanso para os cristãos, irmãos. Em Cristo vivemos em constante descanso ou no verdadeiro descanso. Então o verdadeiro descanso já não está mais sob as leis. A lei ali é porque o povo era escravo, o povo foi tirado da escravidão, o povo não tinha descanso. Houve obras maravilhosas feitas no deserto para o povo de Israel, e houve ordenança de Deus através de Moisés para que aquele povo guardasse o sábado, mas nós não guardamos o sábado, nós guardamos todos os dias em Cristo Jesus. Não só o sábado, mas todos os dias nós estamos descansando em Cristo Jesus, que é o que nos diz lá em Mateus 11, 28 e 29. E em Cristo vivemos em constante descanso e no verdadeiro descanso. Tudo em Cristo Jesus. E detalhe, irmãos, detalhe que todos os dias, não apenas o sétimo. Veja o que é importante. A igreja primitiva, o primeiro povo, os primeiros cristãos reuniam-se no domingo, não no sábado. Os primeiros cristãos, a igreja primitiva reunia-se no domingo e não no sábado. Lá em Atos 20, você lê a partir do 7, Atos 27 nos diz: no primeiro dia da semana, estando-nos reunidos para repartir o pão. Então eles reuniam-se no domingo com o intuito de repartir o pão. E também, que é interessante eu dizer aqui, a ressurreição de Cristo foi no primeiro dia da semana, que também foi no domingo. Se nós estamos aliançados em Cristo, se Cristo trouxe para nós a aliança, a ressurreição dele aconteceu no dia de domingo, e não nem no sábado, nem em outro dia da semana, como nós vemos através da Bíblia Sagrada. Cristo ressuscitou no domingo. Foi no domingo que Cristo ressuscitou. E foi nesse dia que os apóstolos e a igreja cultuavam a ceia e se reuniam e chamavam aquele dia como o dia do Senhor. Era chamado o dia do Senhor, que está lá em Apocalipse 1:10. Apocalipse 1:10 fala que o domingo é o dia do Senhor, irmãos. Portanto, não mais no sábado, e sim no domingo. A nova aliança, ela só existe por causa da morte e ressurreição de Cristo. E essa nova aliança, ela veio através de Cristo Jesus para nós. E nós cristãos estamos firmados na nova aliança, irmãos. Porque Cristo, ele cumpriu toda a lei nele. Toda a lei foi cumprida em Cristo. Porque Cristo estava aqui na terra, estava ainda aqui na terra, estava vivo. E ele cumpriu toda a lei aqui. Mas quando Cristo morre e ressurge dos mortos, ele traz ali para nós a aliança e não mais a lei. Onde está escrito lá em Romanos 10:4, nos diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todos aqueles que crê.
Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Porque muitas pessoas às vezes vivem sob julgos religiosos, muitas pessoas vivem sobre as leis bíblicas, as leis dos Velhos Testamentos, mas através desse estudo está nos mostrando aqui que nós vivemos sob a graça de Cristo. Nós somos aliançados na graça de Cristo, irmãos, e hoje vivemos na nova aliança. Nós vivemos não mais sobre a lei, mas vivemos nós na nova aliança, firmado em Cristo Jesus. Cristo é o nosso descanso todos os dias. Todos os dias Cristo é o descanso da minha e da tua alma. Quero dizer para você que esse é um dos estudos. E se você quiser aprender mais, inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal, para que quando eu postar aqui um estudo, quando eu postar aqui uma pregação, quando eu postar aqui uma mensagem, você vai estar recebendo aí no seu aparelho celular. Amém? Só para nós encerrarmos aqui, em breve estaremos inaugurando uma igreja aqui na cidade de Couto de Magalhães de Minas. Estamos em fins dos trabalhos. A igreja já está aí quase no ponto de ser inaugurada. A igreja vai chamar, o nome da igreja vai ser Conexão com Jesus. Por que Conexão com Jesus, irmãos? Por que esse nome? Porque nós não queremos conectarmos com o homem. Nós não queremos conectar com religiosos. Nós queremos conectarmos com Jesus através da Bíblia Sagrada. Amém? Sou eu, pastor Leandro, deixando para você mais uma mensagem, mais um conhecimento bíblico, porque não guardamos o sábado. E eu quero orar para a tua alma em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu quero colocar essa vida, essa pessoa que está aí ouvindo, Deus, sobre as tuas mãos, para que a bênção do Senhor esteja sobre essa vida, sobre essa pessoa, que os projetos, os sonhos, os desejos, Deus, se tornem real, se torna realidade sobre a vida dessas pessoas, Pai. E que cada um, Deus, que deu ouvido essa mensagem, cada um, meu Deus, que tirou um tempo para estar ouvindo essa mensagem, possa ser abençoado ou abençoada em nome do Senhor Jesus. Jesus abençoa a sua vida. Jesus abençoa você aí que está ouvindo, tá? E Deus, inscreva-se no canal, que breve teremos mais trabalho, mais pregações como essa, em nome de Jesus.